Salve, tudo bem, gente? Bom, nesse vídeo eu quero falar um pouco trazer alguns comentários do que eu achei do Paulistão e também um pouco dos campeonatos estaduais, assim, espalhados pelo Brasil, mas com mais foco, assim, no Paulistão mesmo. Bom, no ano passado a CBF tinha anunciado, né, que haveria mudanças no calendário do futebol brasileiro. O começo de temporada seria mais curto, né? Então, por isso até que os times de Série A começaram a pré-temporada antes. O Brasileirão já começou, já iniciou. Então, o Brasileirão foi uma das mudanças, né? O Brasileirão começaria antes. E também teve mudanças nos campeonatos estaduais. Eu quero falar um pouco mais do Campeonato Paulista, que é o campeonato estadual mais relevante que a gente tem. Bom, eu acho que pelo que a gente viu no Campeonato Paulista até agora, acho que as mudanças que a CBF fez tem algumas coisas positivas, outras que ainda é um problema que acho que ainda vai perdurar, talvez por muito tempo ou não. Eu vi muitos comentários tratando em relação ao Paulistão, por exemplo, que o Paulistão ele melhorou esse formato novo, com a redução de 4 jogos, que antes era 12 jogos na fase de grupos, e reduziu para 8 jogos. Eu vi muitos comentários dizendo que preferem esse formato, né? Até porque reduz a temporada de jogos no Brasil. Então, por necessidade, precisou diminuir a quantidade de jogos no Paulistão. E em outros campeonatos estaduais também, eu acho que teve alterações. Mas se tratando mais do Paulistão, eu acho positivo isso também. Eu acho que o Paulistão, tanto o Paulistão como os campeonatos estaduais, eu acho que eu preciso generalizar um pouco, mas o Paulistão ele veio perdendo, como eu posso dizer, veio perdendo um pouco da importância assim, em começo de temporada. Porque antes as equipes já vinham colocando equipes mais alternativas ou até reservas no começo de temporada no Paulistão. Então já havia esse debate se os campeonatos estaduais eles precisavam mudar o formato, ou muitos até defendem que campeonatos estaduais precisaria até acabar, já vi a opinião de muitos, mas eu também já fui dessa visão de achar que os campeonatos estaduais tinham que acabar, mas eu acho que não parto mais dessa opinião, até porque os campeonatos estaduais, principalmente Paulistão, que é o que eu tenho mais conteúdo para falar, sempre teve uma importância por ser algo cultural do Brasil até, né? Porque em outros países você não vê esses campeonatos estaduais, principalmente na Europa. E eu acho sempre importante preservar algo que é cultural e algo que é uma identidade do nosso futebol brasileiro. Então o futebol brasileiro sempre teve campeonatos estaduais, e eu reconheço muito a importância e o valor sentimental que esses campeonatos têm, principalmente do Paulistão. É claro que a gente vive num mundo capitalista, então os campeonatos estaduais eu acredito que eles não acompanharam o crescimento que teve outros campeonatos. Por exemplo, Copa do Brasil valorizou muito mais com o tempo, Brasileirão também valorizou muito mais, Libertadores valorizou muito mais, as premiações que em outras décadas eram desses campeonatos, hoje em dia são muito superiores a essas décadas passadas. Então, esse é uma das questões dos campeonatos estaduais. Eles pagam a recompensa, né, por ganhar. A recompensa na questão financeira é baixa, né? Talvez algo que poderia valorizar os campeonatos estaduais seria aumentar as premiações. Isso, acho que consecutivamente os clubes valorizariam mais, então
começo de temporada dos clubes, a chance de colocar os jogadores principais para jogar em todos os jogos, eu acho que seria bem maior se a premiação aumentasse, né? Mas, mesmo que aumente com o passar dos anos, eu acho que ainda não vai ser um valor tão significativo assim para os times, né? Principalmente do Paulistão, os 4 grandes paulistas. Eles, mesmo que aumente, eu acho que não seria um valor muito acima do que é pago hoje. Então o Paulistão, acho que ele ainda é muito importante pela questão cultural mesmo. É difícil, como eu posso dizer, eu acho que o Paulistão, por exemplo, a gente viu que passou os 4 grandes, né? Os 4 grandes estão nas fases de mata-mata desse Paulistão nesse ano. Mas isso não quer dizer que é uma fórmula que já deu certo, porque ficou muito perto, né? Acabou decidindo na última rodada, só o Palmeiras tinha classificado, então o Corinthians deixou para classificar na última rodada, na 8ª rodada, né? São Paulo também, o Santos também, então ficou ali muito disputado até a última rodada e quase que não tinha os 4 grandes nas fases finais, né, de mata-mata. Eu acho que isso de certa forma é bom, porque deixa o campeonato mais equilibrado, mais justo, e tem menos previsibilidade também, porque não corre o risco de não ter sempre todos os quatro grandes nas fases finais do mata-mata aumenta. Eu não acho que aumenta num grau muito alto, mas querendo ou não aumenta. Não é à toa que dos quatro só o Palmeiras tinha classificado e os outros 3 quase que não classificam na última rodada. Só que também por outro lado seria ruim, né? Porque a gente não pode ser hipócrita, a gente sabe que os 4 grandes de São Paulo são os que pagam a conta do campeonato. Assim como no Rio de Janeiro os 4 grandes do Rio pagam a conta do campeonato. E no Rio Grande do Sul também, em Minas Gerais também é a mesma coisa. Então o campeonato fica mais equilibrado, fica mais disputado. Eles meio que copiaram o formato da Champions, né, em algumas características, principalmente na fase de grupos. Para essa primeira temporada, né, que foi o novo formato desse campeonato, eu acho que me decepcionou a parte dos clássicos. Eu não gostei de nenhum. Talvez o único clássico que eu tenha gostado mais foi Corinthians e Palmeiras. Foi um clássico assim um pouco mais de... Tecnicamente se viu mais um pouco das 2 equipes. Agora os outros clássicos, Palmeiras e Santos, Palmeiras e São Paulo, Corinthians e São Paulo, foi um nível que não divertiu. Eu acho que dá pra dizer isso. E não só o Campeonato Paulista, mas o Campeonato Carioca também. Não vi nenhum jogo assim de grande expressão, de um jogo que divertiu. Eu acho isso ruim, né? Porque ao mesmo tempo que os campeonatos estaduais têm um valor simbólico, né, no Brasil, mas a cada ano que passa parece que as equipes estão cada vez menos dando importância, né, para o campeonato, até as rodadas de mata-mata, né, as partidas finais, né, que decidem para ver quem vai ser o campeão. Então a fase de grupos está bem... não está sendo divertido, de verdade, assim, as fases de grupos, assim. E eu falei que na questão de... por esse formato ser um pouco mais justo, né, na questão do Paulistão, também tem a questão de, por exemplo, antes, quando eram 12 jogos, né, a fase de grupos, e eram divididos por grupos, as equipes. Então o Palmeiras estava em uma, o São Paulo estava em outro grupo, o Santos estava em outro grupo, o Corinthians em outro grupo. Acontecia de, principalmente as equipes menores de São Paulo, às vezes uma equipe fazer uma boa campanha em um grupo, só que terminar em terceira e não classificar, porque só classificavam os 2 primeiros, e outra equipe que estava em outro grupo classificar em segundo, mas com uma pontuação
abaixo. Um exemplo que eu cito é o Paulistão da temporada passada, que teve a Ponte Preta. Ela, se eu não me engano, estava no grupo com Palmeiras e São Bernardo. Palmeiras e São Bernardo, ou era Palmeiras e São Bernardo, ou era Palmeiras e outra equipe, mas eu acho que era São Bernardo. Que a Ponte Preta nesse campeonato do ano passado fez 22 pontos, fez mais que 20 pontos e não classificou. Enquanto nos outros grupos, acho que nenhum fez mais que 20 pontos e teve equipes que classificaram, né? Então ficou esse formato do Paulistão ajuda a não ter mais isso, né? Classifica as 8 equipes que tiveram a melhor pontuação. Bom, e como eu disse, eu trato o Paulistão como relevante, né? Como uma referência, né? Mas muito do que eu estou dizendo aqui também eu sinto assim nos outros campeonatos estaduais também. Eu sinto que os campeonatos estaduais estão cada vez menos a importância deles eu sinto que está diminuindo. Posso considerar pelo menos na fase de grupos, assim. A fase de grupos não está tendo os clubes não estão dando a mesma importância que eram há muitos anos atrás, por exemplo, na década de 80. Historiadores mesmo falam. Campeonato Paulista, os campeonatos estaduais na década de 80, na década de 90, vai até começo dos anos 2000, aí tinha outra relevância você ganhar um campeonato estadual. Hoje ainda é um título muito legal de você ganhar, só que é difícil. Eu acho que vai continuar tendo esse debate de se vale a pena ir nos campeonatos estaduais ou não, e se ainda vale a pena, se vale a pena mudar o formato ou não, porque com o calendário que a gente tem no Brasil, eu acho que para as próximas temporadas não dá para saber se esses formatos que mudaram, principalmente do Paulistão, se vai dar certo ou não, se o campeonato cada vez mais está perdendo credibilidade, assim. O título ainda é simbólico, é importante, mas não sei, né? Vale a pena o debate. Acho que o debate tem que estar sempre existindo pra gente, porque eu acho que tem condições de melhorar o produto que é os campeonatos estaduais. E vamos ver como é que vai seguir nas próximas temporadas. É isso, galera. Esse foi o papo de hoje. Falar um pouco dos campeonatos estaduais, que é um campeonato que, por mais que tenha suas críticas, mas é um campeonato que eu valorizo ainda muito ainda. É um título importante, começo de temporada. E vamos ver como vai ser nas próximas temporadas, se vai continuar nessa pegada dos campeonatos estaduais continuarem se desvalorizando ou se vai melhorar como produto. É isso. Gostou do vídeo? Deixa seu like, comenta aqui embaixo. Tamo junto.